E aí, gente, como vocês estão? Começando mais uma live. Só avisar aqui. Perfil, bom dia! E aí, gente? Tudo beleza? Hoje, leitura e reflexão do Imperador Amarelo, episódio número 16. Falar um pouquinho com vocês. Essa live era feita no Instagram da Quem Educação. Só que o Instagram meio que deu um bloco aí lá. E agora eu tô fazendo aqui no meu perfil. Aí bora lá. Vamos. Tarará. Tarará. Conectou aí? Conectou. Deixa eu ver se já foi. Bora. Vamos aqui nessa puta. Ai, deixa eu ver. Tá vendo? Eu tô, e você? Ah, beleza. Show. Então Bora vamos lá. lá. Capítulo 16. Hoje Isso. vamos falar o fundamental do diagnóstico e dos sintomas da ruptura dos 12 canais. O Imperador Amarelo perguntou: o que é essencial no diagnóstico? Kibo responde: no primeiro e segundo meses lunares, a energia do céu começa a ascender e a energia da terra começa a sobressair. Neste momento, a energia do homem está no fígado. No terceiro e quarto meses lunares, a energia do Sol está se desenvolvendo e a energia da Terra está crescendo. Neste momento, a energia do homem está no baço. No quinto e sexto mês lunares, a energia do céu é abundante e a energia da Terra é ascendente. Neste momento, a energia do homem está na cabeça. Sétimo e oitavos meses lunares, começa a ocorrer o clima solene e imortal. Neste momento, a energia do homem está no pulmão. No nono e décimo mês lunar, a energia Yin começa a ficar estagnada e a energia da Terra começa a se fechar e recolher. Nesse momento, a energia do homem está no coração. No 11º e 12º mês lunares, a Terra está confinada ao gelo e a energia da Terra está lacrada. Nesse momento, a energia da Terra está nos rins. Continua? Pode ir, pode ir. Ao se tratar na primavera, deve-se picar os pontos Chu, que estão espalhados para atingir a posição em que o músculo adere ao osso, e parar imediatamente de picar quando se ver sangue. Se a doença for séria, quando a energia for trazida à tona após picar, haverá uma recuperação gradual. Se a doença for passageira, será imediatamente removida. No verão, deve-se picar os colaterais imediatos aos pontos Chu, parando de picar imediatamente quando se vir sangue. Quando a energia perversa tiver sido removida, o orifício do acuponto se fecha e a dor será eliminada. No outono, deve-se picar a pele, porém esfregar e pressionar a veia junto ao músculo, a fim de dispersar em primeiro lugar a energia e o sangue. A profundidade da picada deve ser controlada, como se expôs acima, até o momento em que se veja sangue. Observar a expressão do paciente e parar de picar sempre que a compreensão do mesmo esteja mudando. No inverno, deve-se picar profundamente os pontos Chu para atingir a posição em que o músculo adere ao osso. Quando a doença for séria, a picada deve ser profunda e direta, sem fricção ou pressão na veia, junto ao músculo. Quando a doença for passageira, não é necessário picar diretamente, mas pode-se picar acima e abaixo, à esquerda ou à direita, de uma maneira flexível. Em suma, as formas de picar são diferentes nas 4 estações, e o picar nas 4 estações tem de posições diferentes. Bora lá. Então, primeira estrofe, a questão dos meses. Isso aqui é o Zhang Fu relacionado ao mês
de diagnóstico e de tratamento. Não é um decoreba, mas é interessante que vocês saibam, tá? Então vou reler aqui o que o Adriano já leu. Primeiro e segundo meses começa a subir e está pegando a energia de fígado. Então, geralmente, no primeiro e segundo mês lunar, que aqui no Brasil seria em torno de fevereiro e março, geralmente a energia de fígado é mais alta e bate com a energia de carnaval. E bate com quem bebe álcool, sente mais a cirrose. Beleza? No terceiro e quarto mês lunar, já está se envolvendo na Terra, e aí vem a energia de baço. É aí que aqui no Brasil, como a gente está no Brasil, fala-se muito, depois do carnaval, que eu começo a trabalhar. Porque aí vem a energia de baço, tá certo? No quinto e sexto mês lunar, aqui a energia do homem, que é de terra ainda, ela já sobe na cabeça. No sétimo e oitavo meses, pulmão. No nono e décimo mês, começa a se fechar e vai para o coração. E no décimo primeiro e décimo segundo, já vai para os rins. Tá? Então são esses os cinco, né? São 6 angfus, na verdade, que a gente vai observar em todo o diagnóstico do nosso paciente. E digo mais, trazendo para o método 12G. Caso o teu cliente esteja passando por algum momento específico mental da vida dele, você vai fazer a correlação com a energia de essência, baseado nisso que eu acabei de falar e que o Adriano acabou de falar. Então vamos lá. Agora é julho. Julho, teoricamente, é agosto. Então, seria o oitavo mês. Então, oitavo, indo para o nono mês, já está pegando energia de pulmão e energia de coração. Agosto, que é o mês de setembro, na visão do calendário lunar, isso, agosto seria o nono mês, ele já está pegando a energia de coração. Então, muito provavelmente, em setembro, agosto e setembro, que seria o nono e décimo mês, a energia de coração, a essência, né, que seria o Shen, dos seus clientes, nos seus atendimentos, vai estar mais aflorado. Tá? Então, são itens que vocês vão usar no teu diagnóstico baseado na medicina chinesa. Então, presta atenção nesse Zhang Fu, né? Então, se você estiver anotando ou ouvindo, depois releia, reassista, reouça, mas use os 5 movimentos, os 5 Zhang Fu, base, né? Os órgãos Yin, como meio de diagnóstico. Então, todo ano vai ser o mesmo ciclo. Beleza? Segunda estrofe, que aí ele já fala aqui na questão de picar os pontos baseado nas estações: primavera, verão, outono e inverno. Ele também fala aqui a questão da sangria. Cada estação do ano é um tipo de picada diferente. Então tem a picada que fica, a picada que sai, né? Que é o estímulo do tigre-dragão, que eu acho que eu passo aqui. Acho que quem veio no presencial eu passei, né? Que é ficar estimulando. No outono e no inverno vai também ter uma atuação. E aí, quando ele finaliza, né, essa estrofe, ele fala: em suma, as formas de picar são diferentes nas 4 estações. E o picar nas 4 estações também tem posições diferentes. Então, isso é um outro ponto que eu quero que vocês comecem a correlacionar no tratamento de vocês. Tá? Cada estação do ano tem uma técnica diferente de sangria. Cada estação do ano tem uma posição diferente de sangria. Cada estação do ano, baseado nesses 2 meses, né? A cada 3 meses, teoricamente, você vai ter um tipo de tratamento diferente, que foi o que a gente tirou lá nos capítulos anteriores. Ficou claro aí? Manda aí. Então, beleza. Bora, mestre. Vamos lá. Quando por engano se picar a posição do verão na primavera, ocorrerão pulsos desordenados e declínio da energia. A energia perversa irá invadir a medula óssea. A doença não será curada e o paciente não terá, havendo deficiência da energia. Quando se pica por engano a posição do outono na primavera, haverá convulsão e a energia vital ficará adversa, e haverá tosse ao levantar. A doença não será curada, e o paciente algumas vezes fica sobressaltado e muitas vezes quer chorar. Quando por engano se pica da posição do inverno na primavera, a energia se ancorará profundamente nas vísceras, causando a distensão do abdômen do paciente. A doença não será curada e o paciente começará a falar demais.
Quando se pica a posição de primavera no verão, a doença não será curada e o paciente ficará cansado, tenso e fraco. Quando se pica a posição do outono por engano no verão, a doença não será curada. O paciente não terá vontade de falar com sinceridade e com frequência se sentirá um pouco à vontade, como se alguém quisesse prendê-lo. Por engano, a posição do inverno no verão, a doença não será curada. Ocorrerá uma energia vital adversa. Ele estará prestes a ficar com raiva. Quando por engano se pica a posição da primavera no outono, a doença não será curada e o paciente ficará inquieto. Quando ele desejar fazer algo, irá esquecer de imediato o que quer. Quando se pica por engano a posição do verão no outono, a doença não será curada e o paciente terá cada vez mais vontade de dormir e sonhar. Quando se pica a posição do inverno por engano no outono, a doença não será curada e o paciente irá sentir calafrios. Quando por engano se pica a posição da primavera no inverno, a doença não será curada. O paciente não conseguirá conciliar o sono, mesmo quando estiver cansado. E mesmo que tenha dormido, será como se tivesse visto algo em sonho. Na posição do verão no inverno, a doença não será curada. Irão ocorrer transtornos da energia vital do paciente e também síndrome bi ou insensibilidade. Quando por engano se pica a posição no outono ou no inverno, a doença não será curada e com frequência o paciente irá ter sede. Então vamos lá, Continua? rapidão. Não, isso aqui é rápido. Aqui ele fala já da questão do diagnóstico. Então vocês vão ter que prestar atenção, baseado nos últimos 15 capítulos que a gente leu. 15, né? Esse é o 16? Isso. Nos últimos 15 capítulos que a gente leu, você vai ter a questão do clima, você vai ter a questão da estação do ano, você vai ter a questão do ciclo, você vai ter a questão do ambiente, você vai ter a questão da alimentação, você vai ter a questão da fitoterapia, e aí você vai correlacionar todos esses itens que a gente leu nos últimos 15 episódios e vai associar com a posição da picada do estímulo, vai? Não vamos falar, né, picada, porque tem muita gente que aqui não é acupunturista. Então, do estímulo, da angulação, da direção do atendimento que você for fazer. O que eu recomendo aqui, né? Que vocês já leram aqui, você vai ver, eu acho que tem umas 8 variáveis, né? No mínimo 8 variáveis aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No mínimo 11 variáveis aqui. Na dúvida, harmoniza. Coloca em 90 graus, perpendicular. Por quê? Muitas escolas ensinam vocês a fazer em tonificação ou dispersão. Seria antigamente chamava de sedação e tonificação. Vocês já perceberam aqui que pode dar meleca, né? Então, uma vez que você não sabe fazer o diagnóstico certo, a chance de você cagar o teu paciente é muito maior do que você acertar. E aí, por isso que precisa fazer um diagnóstico certinho. Então, na dúvida, coloca em harmonia. Né? Coloca perpendicular, 90 graus, e tá tudo bem, tá tudo bom. Coloca primeiro em 90 e depois, chegando em casa, você estuda, né? Quem for aluno, manda no grupo de alunos, manda mensagem pra gente que a gente consegue auxiliar aí vocês. Mas, caso contrário, a posição diferente, associada com a estação do ano, associada com o Zangfu dos meses, né, do bimestre, pode impactar, em algum caso, no teu paciente. Ou seja, em outras palavras, você pode aprofundar o problema dele, algo que é muito agressivo. Então, exemplo, vida prática aqui. Trombose. Teoricamente, a gente não pode fazer a drenagem, não pode fazer nenhum tipo de estímulo em favorecimento, né, o retorno do sangue, porque pode espalhar, puta, aí vai dar um caos total. Energeticamente, a mesma coisa. Então, imagina que a energia do nosso paciente está sempre numa trombose. É forte, agressiva, mas vocês vão entender. Então imagina que a energia do teu paciente está sempre uma trombose. Cada desequilíbrio, cada desarmonia energética é uma trombose. Se você fizer um diagnóstico errado, ou se você não mover a energia do jeito certo, você pode aprofundar a doença, você pode acelerar o processo de trombose, né, levar a trombose para outros lugares, além daquela região que ele já está. Tá? Então por isso que o diagnóstico ele é muito importante. Então, o que eu costumo falar? De nada adianta você colocar. Puta, aí vai ser um tapa na cara aí já, hein? De nada adianta você colocar mais de 6 cristais na orelha. De nada adianta você colocar mais de 8 agulhas no corpo do teu paciente, porque você vai estar dando tiro no escuro.
E aí você pode aprofundar a patologia e ele piorar. Eu, não, eu ainda não cutuquei vocês, né? Porque na mentoria o papo é um pouquinho mais agressivo, né? Aqui abertamente, publicamente, não é tão agressivo, né? Eu sou um pouquinho mais fofo. Mas se você coloca muitas agulhas, muitos estímulos, teoricamente você está dando um tiro de bazuca no teu paciente. Vai acertar, óbvio que vai acertar, uma hora vai acertar. Só que ficar dando tiro de bazuca direto, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Então imagina, você está dando. Ah, bazuca é gigante, né? Então um tiro de 12, calibre 12, que é as armas lá do interior. Quem tem chácara, tem fazenda, conhece a 12. Cara, é um tiro que estoura a parada toda, mano. É um tiro que, pum, estoura tudo. Você vai dando vários tiros de 12 no alvo, ele não tem mais alvo. E aí o que acontece? Imagina que o tiro de 12, calibre 12, é o mesmo de você usar várias agulhas, vários pontos, vários estímulos de tratamento. O corpo do teu cliente não vai entender bulhufas. Ele vai falar, mano, o que está acontecendo aqui? É tanto estímulo que eu não sei o que eu vou fazer. E aí ele faz o que tem que fazer lá do jeito, paranoia. Só que nos primeiros dois, três encontros, as primeiras duas, três sessões, vai funcionar. A partir do quarto encontro já não vai funcionar. Aí você vai falar, puta, e aí? O que eu tô fazendo de errado? Onde eu tô pecando? Aqui é a mesma coisa. Existe angulação, existe estímulo certo, baseado na estação do ano e baseado no Zhang Fu do bimestre. E aí você precisa fazer essa correlação com o teu cliente. Se você não fizer essa correlação, vai bugar o tratamento, você vai aprofundar o problema, tá? Então, o item principal aqui é o diagnóstico. Aqui, então eu tenho que usar uma agulha? Cara, uma agulha até dá. A ideia é, quanto menos estímulos você fizer para resolver o problema do teu cliente, melhor. Então coloca na tua cabeça, quanto menos, menos é mais, né? Vocês falam aqui, menos é mais. Quanto menos estímulo, melhor. Quanto menos estímulo, mais resultado, mais efetividade. Eu não preciso colocar, né? O paciente deitou aqui na maca e eu colocar 20 agulhas. É cagada. A chance de não dar certo é muito maior do que eu colocar poucas agulhas e estímulo correto. Tá certo? Então, essa questão é muito importante. Então, o nível bate, pelo menos em 11 variáveis. Você pode aprofundar a patologia do teu paciente rápido, de forma muito agressiva, assim. Você fala assim, mano, eu caguei aqui. Eu falo isso porque eu errei. Até a Gabi, né? A Gabi é uma psicóloga. Foi em 2009. Isso, ela tá comigo desde 2009. E ela veio com uma energia muito alta, gastrite, refluxo, né? O estômago dela era todo cagado e tal. E aí eu fiz lá o tratamento baseado no diagnóstico que eu aprendi de forma tosca. Que é, puta, coloca aí e abaixa, né? Ponto fonte, 36, estômago 25, VC12 ali pra gastrite. E ela tinha comentado comigo que ela estava muito ansiosa, muito agitada. Eu falei, beleza, vou apagar essa mulher aqui. Apaguei. Mas eu apaguei tanto que ela entrou em depressão. Acho que a gente fez sábado. Domingo no almoço, né? Domingo de tarde, ela mandou mensagem: Kim, tô mal. Tô sem vontade de fazer nada. Acabei de acordar. Não tô com vontade de treinar. Não tô com vontade de fazer bulhufas. Cara, não tô fazendo vontade de fazer nada. Tô com uma vibe de depressão. Tô com pensamentos intrusivos. Cara, tô na bad. Ela mandou a mensagem e eu falei assim: ih, fudeu. Caguei o diagnóstico. Que, em outras palavras, seria o falso Yang. Por isso você já deve ter ouvido falar. É um falso Yang. Na verdade, não é subida de Yang, né? É o Yin que está. Né? Então você tem o Yin e o Yang, não é o Yang que subiu. Não é a questão da agitação. Na verdade, é que o Yin. Na verdade, é que o Yang está abaixo do nível normal. Né? O Yin está abaixo do nível normal. E aí você acha que é o Yang que está alto. Na verdade, é o Yin. Então você só tinha que fazer isso. Eu caguei, né? Então eu fiz o inverso. E aí deu essa parada toda na questão do diagnóstico. Então, quando eu falo para vocês que o diagnóstico é mais importante, é porque eu caguei lá atrás. E toda vez que eu falo para vocês que o emocional é importante, é porque eu entendi lá atrás e eu consegui fazer, né? Aperfeiçoar o método para vocês, facilitar para vocês. Então, prestem bastante atenção nessa questão do Zangifu, do bimestre, né? Que é a primeira estrofe que o Adriano leu. E depois entenda que a picada, o estímulo, a direção da agulha, seja em tonificação ou dispersão, ou tonificação ou sedação, pode ter impacto no teu atendimento. E você sim tem o poder, digamos assim, de aprofundar a patologia. Então imagina, coloca na tua cabeça também. Energeticamente é como se fosse uma trombose. Você tem que saber o que você está fazendo com a energia do teu cliente. Você está jogando para cima, você está jogando para baixo. E você tem que saber as consequências do que você está fazendo.
Isso vai ditar o jogo, né? Essa é a minha recomendação aqui para vocês. Isso vai ditar o jogo do tratamento, porque se você afundar muito, ele pode entrar em um pico de depressão. E se você acelerar muito, ele pode dar um pico de euforia. E aí essa é a busca, né? Por isso que eu falo para vocês, busca sempre harmonia. Na dúvida, não sei o que fazer, cara, eu tô errando, não tô tendo firmeza no negócio, deixa em harmonia. Deixa em 90 graus e bola para frente. Beleza? Bora, mestre. É só, acho que é bom complementar que você sempre fala em aula, né? A gente também comenta bastante que, assim, às vezes o paciente chega lá com três, quatro. Não adianta querer resolver todas as queixas numa paulada só. Pega a primeira queixa dele, o que ocorreu dessas cinco a primeira vez, e vai resolvendo. Por isso que você vê um monte de gente colocando 10, 12, eu já vi 12 agulhas na orelha, né? Tipo, pacote inteiro de agulha no paciente, porque quer resolver todos os sintomas que ele está falando numa paulada só. Aí não vai dar nada, né? Nessa questão, é que assim, realmente, né? O cliente ele vem para cá, vem para vocês, com no mínimo 5 demandas. Não consigo dormir bem, não consigo comer bem, não estou fazendo cocô, eu estou preocupada, estou estressada, não consigo dar conta em casa, não consigo dar conta no trabalho, não consigo treinar, estou sem energia para fazer as coisas. Isso é o mais comum que vem. E aí, né, eu falo muito do diagnóstico porque você vai ter que encontrar o problema raiz, né, que o Adriano comentou. Puta, você não vai conseguir tratar todos os sintomas de uma vez, mas você vai ter que fazer o diagnóstico para tratar o sintoma raiz, o que causou tudo. Quem foi, né, o agente causador do negócio? O que eu costumo falar, qual foi o gatilho? O que gerou o problema, né? Então você tem o método G, qual é a geração do problema dele? Então, por isso que quanto menos estímulos, melhor. Teoricamente, quando você está colocando muitos estímulos, é porque você está colocando por sintoma, que acho que foi que o Adriano quer comentar aqui contigo. Ele vai assim, puta, o paciente está trazendo 5 demandas. Se você me colocar 2 agulhas para cada demanda, já são 10. Se você colocar 3 agulhas para cada demanda, já são 15 agulhas. É muito estímulo, entendeu? Então, a ideia é você ver esses cinco itens de demanda que o cliente está te trazendo e ver a origem. E aí, dentro dessa origem, você trabalha na origem, né? Então, esse é o ponto que a gente está falando aqui para vocês, né? Eu repito isso direto, né? Até vocês enjoarem de mim, eu vou repetir, nessa questão. Porque, realmente, não, na verdade, não precisa nem de agulha para tratar, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, não, eu quero colocar agulha. Então, você só vai ter que procurar a geração. E para achar a geração, você tem que fazer o diagnóstico certinho. É mais ou menos isso que eu falo para vocês. Isso que é o principal, né? Não é fácil fazer o diagnóstico, né? É fácil a gente falar. Fácil, vai. Querendo ou não, é fácil. Depois você entende como funciona o método, fica muito mais fácil. Vamos lá. Quando se pica o peito e o abdômen do paciente, deve-se prestar atenção para evitar ferir as vísceras. Se o coração for picado, o paciente morrerá em um dia. Se o baço for picado, o paciente morrerá em 5 dias. Se o rim for picado, o paciente morrerá em 7 dias. Se o diafragma for picado, o que se chama ferir o meio, embora a enfermidade possa melhorar temporariamente devido ao distúrbio da energia visceral, o paciente morrerá em um ano. A indicação para evitar picar as vistas é conhecer as maneiras incorretas e as corretas de picar. Assim, chamada maneira correta é conhecer as posições dos órgãos do diafragma, baço, rim e etc. E deve-se tomar cuidado para evitá-los. E não se conhecendo as posições, se não ser a evitar, as 5 vistas poderão facilmente ser lesadas, o que se chama maneira incorreta. Por isso, é necessário, antes de picar o peito e o abdômen, abaná-los com um pano para evitar ferir as vísceras por meio de uma picada profunda. Se ao picar não se estiver um efeito curador, deve-se picar de novo. Ao picar, a inserção da agulha deve ser de ação rápida, ao tratar uma doença com inchaço. Pode ser aplicado o método de girar a agulha a fim de retirar o mal. Se a picada for sobre o canal, o método de girar não é. Eles são os fundamentos da acupuntura. Continua ou quer falar alguma coisa aí? Só um item aqui. Aqui é a questão mais da questão do sandial médio, né? A questão do peito, ela é muito importante. Vamos fazer 2 correlações aqui para vocês. Quando você tem uma criança, um filhote, o teu filho, a tua filha,
Geralmente você faz um carinho com a palma da mão, né? E, teoricamente, você não vai deixar ninguém que você não confie tocar no peito do teu bebê. Teoricamente. Se você aceitou, então eu recomendo que nas próximas você não aceite mais. Outra ressalva é que quando você está gestante, você teoricamente não deixa nenhuma pessoa estranha tocar na barriga da gestante. Então, para você que é mãe, você não vai deixar qualquer pessoa tocar. Ah, que bebê bonito já chega na barriga. Mano, tira a mão daqui. É mais ou menos isso. Essa questão dessa região aqui, ela é muito sensível. Vamos fazer outra correlação. Cachorro só dá barriga, cachorro e gato, né? Só dá barriga quando ele se sentir confiável. Se ele não sentir confiança em você, ele não vai dar barriga. Se ele deu a barriga, já era. Já era, já era. Ele vai, mano, ele vai deitar em você, vai fazer o que ele quiser em você. E você, trouxa, você não manda, já era, você já perdeu. Então, cachorro e gato é a mesma coisa, tá? Então, a gente costuma falar, puta, cachorro e gato deu a barriga pra você, a tua energia tá boa, vai, mas já saiba que toda vez que ele te ver, você se lascou. Ele vai fazer, vai pedir carinho ali pra você. Nós, seres humanos, é a mesma coisa. Então, essa parte ela é muito sensível. Então, qualquer estímulo aqui precisa de um carinho melhor, tá? De um carinho, de um cuidado melhor. Quando ele fala aqui da questão do estímulo da agulha, é que sim, de novo, se o meu paciente, se o meu cliente, ele tem alguma coisa energeticamente muito ruim e eu fazer qualquer aplicação aqui de forma errada, eu posso aprofundar o problema. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu não sei se falaram isso para vocês, mas os pontos de alarme e de assentimento, os pontos Chumo, né? Frente e costas, se você estimular do jeito errado, você pode aprofundar a patologia. Acredito, espero que o pessoal tenha falado isso para vocês. Por quê? Esses pontos são muito sensíveis. Um é ponto de alarme, o outro é ponto de assentimento. Se você fazer na palpação qualquer aplicação, vamos falar de aplicação, não necessariamente de agulha, errada, se aprofunda a patologia. Então, a agulha é um instrumento. Aí a gente tem aqui o Adiano, que é mestre de Reiki, que é um outro instrumento. Então, se você. Não, olha que brisa. Se você tem uma energia ruim, cagada, briguei com a esposa, briguei com o esposo, minha vida tá uma desgraça, eu tô endividado, vou fazer o reiki. Só que você internamente tá cagado e vai fazer o reiki na pessoa, muito provavelmente, se você não fechar a tua energia, você vai cagar mais ainda a energia do teu cliente. No reiki. O reiki é uma aplicação energética. Eu não tenho, né, o contato da agulha no reiki. O contato ali pode ser tanta distância. Então, aqui nesse item, entenda que, né, acho que fica mais claro, o picar não é acupuntura em si. O picar pode ser apenas um estímulo, uma energia, né? O reiki é uma delas, a aurícula é uma delas, o guaçá é uma delas, a terapia manual é uma delas, tá? A acupressão é uma delas e a acupuntura também, assim como ventosa, monche, etc. Então, a tua energia ela é muito importante na hora de você diagnosticar na palpação e também de fazer o seu tratamento. E essa área aqui ela é muito sensível. Quando eles falam ali para vocês aquecerem aqui, é proposital. Aquece mesmo, mantenha aquecido. Ah, eu não quero aquecer a mão, então né, eu não quero aquecer direto na pele, então aquece a mão. Geralmente você vai ver muito isso aqui, né? Quem faz reiki geralmente faz isso aqui, como vocês já perceberam. Aquece entre os dedos, né? Faz aqui e já mexe. Quem é terapeuta manual também, aquece isso aqui. Então, é muito comum você aquecer antes de tocar. E é muito comum também você deixar o cliente, né, vestido, trajado, e só levantar na hora que você for manipular. Logo após você terminar, finalizar a manipulação, você já baixa a camiseta ou a calça de novo. Porque você tem que manter aquecido aquela região. Por que manter aquecido? Porque a energia ela precisa de calor para manter aquela região estável. Se você deixa muito fria, né? Vamos lá voltar. Não existe frio. Vocês já perceberam, né? Na visão energética, ou é calor ou ausência de calor. Então eu preciso manter sempre o corpo aquecido, porque o aquecido eu faço com que a energia circule nos meridianos. Se eu tenho frio atacando, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma estagnação energética, êxtase de Shui. Isso gera um desequilíbrio no Yang. Então eu tenho que manter o corpo do meu cliente aquecido, eu tenho que estimular isso. Então, quando ele fala aqui para manter o corpo aquecido e depois estimular, é isso mesmo, porque eu deixo a energia ativada ali para estimular. E aí, para encerrar, geralmente o Liancon, que é o que é feito nos hospitais, e o Qigong, que é feito nos parques,
Geralmente você faz um aquecimento. Eu não sei se vocês aprenderam isso. Aí o Adriano até pode confirmar. Mas geralmente você faz o aquecimento. Você faz isso aqui. Você bate, você meio que estimula o corpo primeiro, para depois começar a fazer os movimentos. Justamente para aquecer energeticamente, para aquecer os meridianos. Ah, beleza. Na visão ocidental, né? Tudo o que a gente faz na visão oriental, a gente tem que ter uma explicação ocidental, porque muitos clientes não vão entender a visão oriental. Esse estímulo é a ativação de corrente sanguínea, é a ativação de circulação sanguínea. Eu preciso levar o sangue para todas as células, todas as partes do corpo. Para eu fazer isso, eu preciso de hemoglobina. Né? Hemoglobina é o sangue com oxigênio, eu preciso estimular a oxigenação. Então, eu bato, eu estimulo para gerar essa fricção, né, esse contato, a percussão, para estimular. E aí, o meu paciente, o meu cliente, ele tem o sangue circulando ali no corpo dele. E aí, só para dar um adendo: na natação, no judô, todos os atletas olímpicos, que vai ser em 2028 ou 26? 28, né? É, foi Paris 24 e vai ser em 28. Em 2028, vocês vão ver os atletas. Não precisa ser na Olimpíada, né? Mas a Olimpíada é que todo mundo assiste, geralmente, porque passa em todos os canais. Mas nos mundiais de natação, nos mundiais de ginástica, nos mundiais de judô, você vai ver os atletas se batendo assim, ó. Pá, 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 dando um sapão. Justamente para estimular o corpo, para estimular essa circulação sanguínea. É, o mestre, ele veio da arte marcial, pelo menos isso era quando eu treinava com o Álvaro. Mano, o Álvaro dava uns tapão na nossa cara antes da luta. Tipo, pá, 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 acorda. Tipo, é um padrão para deixar o estímulo, para deixar o teu corpo em alerta. Aqui é a mesma coisa, tá? Então esses estímulos é justamente para manter o corpo quente, manter o corpo ativo. E aí quando você for estimular para fazer o tratamento, flui mais rápido, porque a energética interna tá acelerada, ela já tá movimentando. Tá. E aí, assim, você não aprofunda a patologia. Então, meio que você já estimulou para o corpo, já. Opa, tá sendo ativado aqui. Então, vamos. E aí, você só coloca o estímulo que você for fazer, seja a acupuntura, a compressão e etc. Beleza? Quer complementar algo? Não, certinho. Vamos aí? A Erika Tomei mandou aqui, ó. muito Sim, desse estímulos papo. para iniciar, espreguiçar de manhã. O espreguiçar é um estímulo, só que 99% das pessoas não fazem. E precisa. Só para encerrar isso aí, o espreguiçar é quando acorda. Só que aí eu tenho um ponto aqui. Toda vez que você estiver deitado e for levantar, eu preciso que você se espreguice. E toda vez que você for dormir, eu preciso que você espreguice. Para manter o teu corpo ativo. Bora, mestre. O Imperador Amarelo perguntou: quais as situações acerca do rompimento dos 12 canais? Kibo respondeu: ao se romper o canal Taiyang, ficará numa busca contínua com os dois olhos. A parte superior do corpo penderá na direção contrária. As extremidades terão câimbras com a suspensão do suor. E quando esta suspensão do suor ocorrer, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Sai-Yang, o paciente ficará surdo. As juntas do corpo todas ficarão pendentes. Irá se afastar a conexão da cena visual e, quando isso ocorrer, o paciente morrerá em 1 dia e meio. Imediatamente antes de morrer, surgirão na compleição do paciente as cores verde e branca, e aí morrerá de imediato. Ao se romper o canal Yang-Min, a boca e os ouvidos do paciente ficarão bem abertos. Ele ficará extremamente assustado, divagando sobre a instauração de uma compleição amarela. Se os canais de mão e pé estiverem hiperirritabilidade, deixando de funcionar, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Sa-Yin, o paciente parecerá ter uma compleição preta. Seus dentes parecerão mais longos e cheios de tártaro, e seu abdômen sentirá plenitude e retenção de fezes e urina. Quando sua parte superior e sua parte inferior do corpo não conseguirem mais se comunicar, o paciente morrerá. Ao se romper o canal Tayin, sentirá distensão e bloqueio no abdômen, dificuldade de respirar e vômitos frequentes. O vômito gera a incorreção da energia, e essa faz com que a compleição se torne vermelha. Se o vômito parar, a comunicação entre a parte superior e inferior do corpo ficará bloqueada. Então a compleição do paciente se tornará negra, e sua pele e seus pelos mais finos ficarão extremamente secos. Nessas condições, o paciente morrerá.
Ao se romper o canal Juin, o peito do paciente ficará quente com secura na garganta, frequência de urina e desassossego. Quando a doença for séria, ocorrerá os sintomas de língua enrolada e testículos retraídos, e nesse caso o paciente morrerá. Esses são os sintomas do rompimento dos 12 canais. E aí acabamos capítulo 16. Boa. E aí, para finalizar, os 12 meridianos, vocês já perceberam que são os 12 meridianos principais, e a gente tem o VC e o VG. A leitura de hoje, a gente falou, a gente não, né? A gente leu sobre a questão do bimestre, da energia do bimestre, que vai impactar diretamente no diagnóstico de vocês. Depois a gente viu que o estímulo que você for fazer vai impactar também no teu atendimento, e você pode aprofundar ou não aprofundar o problema. E agora a gente leu os 12 meridianos, que nada mais são, que o Adriano leu, né? Nada mais é. Os 12 meridianos são os canais unitários, que é a junção. Jueyin, Shaoyan, Yamin e etc. Não vou fazer aprofundamento disso, porque isso está em todos os atlas, em todos os lugares que vocês forem ler. Mas eu preciso que vocês releiam ou reassistam a aula de canais unitários. Tá lá acho que é no método diagnóstico, modo de diagnóstico. Não, modo de meridianos. Assiste lá a questão do canais unitários, porque isso que a gente está entrando no período, já está, né, no período de pulmão e indo para o coração, os canais unitários eles estão ligados com a síndrome B. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos 2 meses está tendo muito sintoma ósseo muscular, muita dor muscular, lombar, ombro, cotovelo, joelho. Tá muito muscular. Muito pelo clima, né? Pô, segunda tava um puta sol, terça tava sol, quarta e quinta e sexta tá puta dia nublado aqui, onde a gente tá. E isso impacta também, né? O ambiente impacta o corpo e o corpo é impactado e os meridianos vão ser mostrados pra gente. Então, essa última estrofe fala da questão dos meridianos. Vocês precisam entender esses meridianos, vocês precisam entender esses canais unitários. Não é questão de decorar, mas pelo menos saber a localização do meridiano, já para você saber. Porque, presta atenção para encerrar. Essa localização dos meridianos, que são os canais unitários, você vai fazer essa correlação também com o bimestre. Então, a gente está saindo de pulmão e indo para coração. Então, a gente vai ver muito cliente, não sei se vocês perceberam, né? Que vai fazer relação. Vocês vão entender. Com tristeza, frustração, angústia. E já já, vocês vão começar a ver paciente, já já, tipo, mês que vem, paciente com ansiedade, com angústia e euforia. Aí você vai, mano, que bagulho é esse? É a energia predominante energeticamente, tá? Então, é para correlacionar mesmo. E aí, mais pro final do ano, lá para novembro, geralmente vem energia de desgaste. E aí todo mundo fala, ah, não, é final de ano. Ai, eu tô cansado. Já pararam pra pensar? Puta, eu tô cansado. Ai, energia é final de ano. Aí tá chegando o Natal. Não, malandro. Isso é energético. É o rim que tá cagado. É o rim que tá cagado. Aí depois chega o carnaval. Puta, a energia, que é a energia de fígado, energia de crescimento, energia de movimento. E aí aqui, a gente tá aqui no Brasil. Tô falando aqui de Brasil. Aí você fala, caramba, malandro. Não é que bate esse trem? Você fala, é isso aí. Aí você fala lá fora, puta, lá fora é o inverso. Se aqui tá calor, lá fora tá frio. Mas é energia de crescimento. Só que aqui o crescimento ele é muito mais vigoroso, ele é muito mais físico, porque a gente tá abaixo da linha do Equador. Agora, quando você sobe lá para cima, essa questão de madeira, então pode analisar. A questão de madeira no frio, que é o movimento fígado ali, lá, né, acima da linha do Equador, o pessoal está se desenvolvendo. Então, eles usam, a grande maioria dos ocidentais acima da linha do horizonte, né, a linha do Equador, eles usam o mês de fígado para leitura e reflexão. Porque é o momento que está frio lá, está nevando, está frio. Eles entram em introspecção e eles começam a crescer mentalmente. Aqui abaixo da linha do Equador, a gente começa a crescer fisicamente. Que é, puta, tá chegando o verão, vou começar a treinar. Já parar para analisar? Isso é uma correlação, não sou eu que estou falando, eu não criei isso. Isso é observação, é análise e observação, tá? Então,
Observe esses itens que o livro fala. Eu nem comento disso, né? Porque para mim foi sempre óbvio, né? A partir do momento que vocês leram o livro, isso aí para mim já é óbvio. Mas isso tem um impacto também no teu diagnóstico. E isso impacta na tua essência também. Você vai assim, puta, hoje eu tô com uma energia mais baixa. Nossa, hoje eu tô com uma energia mais alta. Por conta desse Zangfu, tá? Então, o que eu vou recomendar? Releia ou reassista os canais unitários, porque eles vão ter guia de impacto, e entenda que a gente vai entrar no período de coração. Então, euforia, ansiedade, agitação vai ser muito comum e vai bater certinho com a primavera, tá? E aí, logo depois, vai vir o verão. E aí vai vir aquela questão de cansaço. Então, meio que você já está sabendo o que está acontecendo, beleza? De forma geral, desse capítulo seria isso. De usar técnicas específicas de facilitar o teu diagnóstico, de deixar com que o teu atendimento, o teu tratamento seja mais integrativo, mais multidisciplinar, mais completo, mais complexo, mas que o teu diagnóstico ele é importantíssimo, porque você tem o poder sim de aprofundar a patologia. E se aprofundar a patologia é mais um BO aí na tua mão, né? Tá? Então faça o diagnóstico correto, faça o tratamento correto, faça as coisas interessantes aí para o seu atendimento. Certo? Dúvidas? Quer complementar alguma coisa, mestre? Não, não, tá perfeito. Então é isso, finalizando mais alto, mais cedo, né? Na verdade. Semana que vem vai ser sempre aqui, tá? Então, para vocês, essa leitura vai ser aqui, né? Então, o 17º capítulo, a gente vai fazer a leitura aqui com vocês no Instagram, no meu Instagram aqui. Certo? Fico à disposição para dúvidas, é só mandar, e aí a gente vai se falando. Nos vemos no próximo episódio. Boa sexta, bom final de semana, se cuidem. E é isso. Bom final de semana a todos. Até mais. Valeu!